cima. Então, para começar, vamos começar a falar um pouquinho. Fala um pouquinho quantos anos você tem, como que você começou na área da música. Opa, vamos lá. Olha, não parece, mas eu tenho 37 anos. O espelho me falou algo ao contrário, mas eu prefiro acreditar no espelho. Mas eu tenho 37 anos, galera. Muito prazerzão estar aqui, juntamente com meu primo e com meu brother aqui também. Os dois são meus amigões aqui. Amo vocês dois de paixão. E vou dizer o seguinte: olha, se existe vícios bons na vida, um deles é a música. E, na verdade, eu comecei a me interessar por esse vício do bem desde criança, né? Então, comecei a ter contato com a música aos 7 anos de idade. Tive aula de musicalização com o meu mestre, o meu mentor, meu primeiro professor de violão, Gustavo Marcelo Kurlat, um cara incrível. Eu amo ele, sabe? Tem contato com ele até hoje? Tenho, Que legal. a gente se fala pelo Messenger. Vamos ver se a gente consegue marcar algum almoço juntos. Não, até convidar ele se um dia tiver interesse de vir pra aqui, vai ser muito legal. Claro! Porque, olha, ele é uma pessoa que faz parte da minha história até hoje. E, assim, quando eu escutei ele tocando violão, cara, pela primeira vez, eu falei o seguinte: um dia eu quero tocar violão que nem ele. O violão foi o primeiro instrumento que você tocou? Foi. Na verdade, o primeiro instrumento que eu tive contato foi o piano, mas não deu muito certo. Eu tinha 6 anos na época, a professora não era muito paciente, e eu mordi a professora. Puxa vida. Então não é nem questão do instrumento, você acha que é muito da didática, então? Cara, eu acho que é os dois. Porque quando eu tive contato com o violão pela primeira vez, eu gostei muito da sonoridade e gostei muito do meu professor tocando. Então foi uma simbiose. A questão da didática e o instrumento também. Então, as duas coisas eu diria que foram fundamentais. Dos 7 aos 8 anos, eu tive aula de musicalização. A musicalização, na verdade, falando em termos muito gerais e muito básicos, nada mais é do que você ter contato com alguns instrumentos. Então você conhece a sonoridade deles, como que você pega ele, como que você tem esse contato com ele. Você vai também se familiarizar, ou seja, você vai conhecer o instrumento, sabe? Como você pode tocar ele, a sonoridade que ele tem, as sonoridades que você pode tirar dele, sabe? Então é um ambiente meio que para apresentar um pouquinho de tudo sobre o mundo musical, para depois aí você seguir algo mais específico. Boa, é isso aí, falou tudo. E aos 8 anos de idade, eu comecei a ter mais contato com o violão, e foi aí que eu comecei a estudar ele. Então, a primeira coisa que o meu professor, que o meu amigo, e que também é um paizão para mim, falou é o seguinte: você vai conhecer o violão, não com os teus olhos, mas com o teu corpo, com as tuas mãos. Essa frase me marcou muito. E tanto é que quando eu estou dando aula de qualquer instrumento para qualquer aluno meu, nas primeiras aulas eu sempre falo: conheça o instrumento não só pelo visual, mas pelo sensorial, ou seja, pelo teu corpo. Deixa que o teu corpo sinta o instrumento. Deixa que o teu corpo se conecte com o instrumento. E deixe que o instrumento se conecte com você. Massa, é isso. Então, minha pergunta seria no seguinte: Opa, vai lá. quais são os instrumentos hoje que você sabe e ensina, no caso? Os instrumentos que eu toco e que eu ensino seriam assim: violão, guitarra, contrabaixo, bateria, instrumentos de percussão. Também dou aula de noções de canto, individual, coral popular, dou aula de musicalização infanto-juvenil e terceira idade. E também dou aula de prática de conjunto, infanto-juvenil e terceira idade. Quando você dá aula para as pessoas, você está dando aula também para si mesmo. Eu costumo dizer que o professor é aquele cara que muitas vezes ele aprende muito mais do que ensina. Porque quando você aprende, através do seu aprendizado, você também está ensinando. E vice-versa. Sabe? Isso para mim é uma coisa que eu acho muito bonito, muito verdadeiro, quando a gente se depara com isso.
né? Então para mim, quando eu toco, eu falo com as pessoas. Quando você toca e quando você canta, ou os dois, ou um dos dois, você está se comunicando com as pessoas sem a necessidade de falar, sabe? Falar não é a única maneira que você tem para se comunicar com as pessoas. Então, quando você toca ou canta ou faz os dois, você está falando com as pessoas que estão te ouvindo, seja presencialmente, seja online. E uma coisa que eu também acho muito bacana é o seguinte: quando você escuta, você também está falando com a pessoa que está tocando ou cantando, ou os dois. É uma transmissão de mensagem em massa. Aproveitar que você está falando das suas aulas, Diga. como que, se alguém tiver interesse aí de querer fazer aula com você, como que... Vocês podem falar comigo pelo Instagram, que é o @Geraci, Geraci, Fernando. E vocês podem mandar mensagens no meu direct. Boa. Perfeito, a gente vai deixar também o link lá para facilitar isso. Boa! Boa. E também pelo meu WhatsApp, né? Que é o 11 9 7615 1569.